Eu gostaria de aproveitar este período maravilhoso de estudo da Palavra de Deus para analisarmos um livro que responde a qualquer pergunta teológica que você fizer. Qualquer tema que você estiver interessado em descobrir, esse livro da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, esse livro é especial. E na realidade, ele não foi composto para ser um compêndio de teologia, ele foi composto para ser o inário dos Hebreus. Que livro estou falando? Salmo. Mas o Salmo, apesar de ser um inário, nós não sabemos que tipo de melodia eles cantavam em cada um desses salmos, mas nós sabemos que existem vários tipos de salmos. Os salmos imprecatórios, aqueles que o salmista abriu o coração a Deus para pedir perdão, como por exemplo o Salmo 32 e o Salmo 51, os salmos sobre o rei, os salmos a favor da nação, os salmos a favor da natureza e da lei, por exemplo o Salmo 119, os salmos didáticos, como por exemplo o Salmo número 1 é um salmo didático. Todos eles foram compostos para ser cantados, porque os hebreus sabiam que a melhor forma de aprendizado é aquela que se fazia através da música. E hoje a pedagogia moderna institui esse método da música para ensinar as crianças, né? Porque é um método de repetição. Quando você canta música, você repete sem enjoar, e dependendo da melodia, você repete e se sente feliz em poder repetir quantas vezes for necessário. Não é assim? E aqui, dentre esses diversos tipos de salmos, eu gostaria de estudar com vocês neste período o Salmo 19, que é chamado o Salmo do Rouxinol, porque ele fala algumas verdades sobre a revelação que Deus faz de si mesmo sobre três aspectos. Quem compôs 75 a 80% dos salmos foi Davi. E dentre esses salmos, o Salmo 19, ele pôde manifestar a beleza da criação de Deus. Se você observar, o Salmo 19 tem 14 versículos, e pode ser dividido do versículo 1 ao versículo 4, como a compreensão que o salmista tinha de que Deus é o Criador. O versículo 5 e o versículo 6, ele faz uma comparação. O versículo 7 ao versículo 11, ele mostra a beleza da lei. Dos versículos 12 ao versículo 13, ele faz uma aplicação, e o versículo 14, uma oração. Então vamos começar a estudar? Salmo número 19, verso 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Uma característica desse salmo: ele trabalha o salmo todo usando um paralelismo de sinônimos. Ele faz uma frase e a segunda frase ele utiliza sinônimos para garantir o entendimento da frase anterior. Chama-se paralelismo de sinônimos. Veja, céus e firmamento não são sinônimos? Proclamar e anunciar não são sinônimos? A glória de Deus e as obras das mãos não têm a mesma conotação? Vocês vão reparar que ele leva o salmo todinho com este raciocínio, para garantir sempre uma ideia, para afirmar um conceito, para que as pessoas não possam ter uma outra maneira a não ser de entender aquilo que o salmista queria frisar, queria alicerçar na mente dos seus leitores e daqueles que cantassem esta música. Céus proclamam a glória de Deus. Você pode traduzir isso para o alemão, você pode traduzir isso para o árabe, você pode traduzir isso para o japonês. Nunca perde a beleza literária, porque a beleza literária não está em rimas, como nós fazemos, né? Nós rimamos sempre a última palavra com a palavra que nós queremos fazer no próximo verso. Ele rima ideias.
Então você traduz para qualquer língua, não perde a beleza literária deste salmo. É uma coisa significativa, especial. Então quando ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ele quer dar uma mensagem clara. Qual é a mensagem que ele quer dar? Qual é a mensagem que ele quer dar? Deus é o Criador. Tudo existe porque existe um Criador. Davi, ele era essencialmente criacionista. Como um pastor, na maioria do seu tempo de juventude, ele utilizou como pastor de ovelhas. Eu penso que esse jovem podia contemplar aquilo que muitos de nós não contemplamos, principalmente quem vive em cidade grande, né? Com muita poluição, não dá para contemplar a beleza do céu. Mas como pastor, cuidando das ovelhas do seu pai, ele encostava nas pedras e podia dedilhar a sua harpa e ver a maravilha do céu. Ele chegou à conclusão: esse céu maravilhoso fala que existe um Criador, porque nada poderia estar ali fruto de uma outra coisa a não ser de um ser superior que criou. Não é resultado do Big Bang, não é resultado de uma evolução, é resultado de uma mente inteligente que com o seu poder colocou tudo na devida ordem. E Davi observou isso 1000 anos antes de Jesus nascer. Ele observou e colocou: os céus proclamam a glória, o firmamento anuncia as obras de Deus maravilhoso. E note como ele continua o seu raciocínio. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Agora ele faz um paralelismo de antônimos: dia e noite. O contrário de dia é noite. Mas ele diz que existe um discurso e revelação de conhecimento. Quando a gente discursa, a gente revela conhecimento. Quem não tem conhecimento não pode discursar. E ele diz que isso é feito de dia e de noite. Existe uma continuidade. O dia e a noite sempre vão revelar a mesma coisa: Deus é o Criador. Não dá para fugir desta afirmação, desta convicção. E notem que no versículo seguinte ele vai dizer da maneira como que o dia e a noite revelam conhecimento. De que maneira? Não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Agora eu fico pensando: como que se revela conhecimento e se discursa sem palavras? Quando eu estudei no seminário católico, um padre chegou e falou: olha, um determinado padre fez um sermão sem utilizar nenhum verbo. Aí eu perguntei para ele: será que alguém entendeu? Porque sem verbo não existe ação, não é verdade? E agora Davi me diz que o dia e a noite discursam e revelam conhecimento sem linguagem e sem palavras. Um sermão mudo. Imagine se eu me propusesse a fazer um sermão mudo para vocês aqui. Vocês me toleraram aqui no máximo 3 minutos e dizer: o Schumann endoidou. Não é louco? Sermão sem palavras, sem linguagem? Não existe isso. Mas a natureza testemunha dioturnamente o poder criador de Deus sem dizer A ou B. E ninguém pode criar uma outra teoria que seja tão convincente, tão real, tão absoluta como o sermão da natureza. O poder de Deus que faz os vegetais germinarem, o poder de Deus que mantém o equilíbrio de todos esses astros e planetas que existem no universo, o poder de Deus que você pode enxergar no micro e ver a existência de vida. O microscópio mostra o poder de Deus, o poder de Deus no gorjear dos variados pássaros, o cântico dos pássaros, uma variedade sem fim de som que mostra uma coisa: Deus
E alguns testemunhos de pessoas provam que Deus existe. Eu me lembro que em 1997 nós fizemos lá no Rio de Janeiro, quando a associação ainda era uma associação só, um projeto chamado Celebração e Supermissão. E nesse projeto nós fizemos um desafio para os nossos 48 mil membros naquela época, de coletarem latinhas para reciclar e vender essas latinhas e comprar uma ambulância para o Hospital Grafequim, que é referência na doença de AIDS.